A diretoria clínica em 2022 foi implantada, né? Porque o Conselho Regional de Medicina sugeriu que criasse a diretoria clínica. A diretoria clínica foi implantada. O doutor Fábio Martinez foi eleito diretor clínico e a doutora Juliana Gadelha a vice-diretora, né? Então, a direção da fundação atendeu isso e constou no regimento interno. Bom, em maio de 2022, né, nós fizemos uma sessão solene, e nessa sessão solene foram entregues as medalhas de mérito Janduí Carneiro ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, paraibano, médico, foi ministro estava como ministro da Saúde, ao ex-senador Raimundo Lira e ao prefeito do município de Souza, Fábio Tairone, né? Foi aprovada essa concessão da medalha, uma proposta feita por mim, né? E também eu propus que quando o centro cirúrgico, quando o ambulatório do hospital fosse reformado, que está com o projeto já pronto para ser reiniciada a reforma, vai ampliar e ter o centro cirúrgico no ambulatório, né? E que esse centro cirúrgico receba o nome de Dr. Geraldo Matos de Sá, que exerceu o cargo de diretor financeiro desde quando foi inaugurado, o hospital foi inaugurado em 24 de fevereiro de 62, até a data da mudança da sede da fundação do Rio de Janeiro para a cidade de João Pessoa em abril de 1972. Bom, eu propus ainda colocar no hall de entrada do hospital, né, acima da placa inaugural do hospital, Napoleão Laureano, que é patrimônio do povo paraibano. Mas por proposta do conselheiro Everaldo Dantas da Nóbrega, né, foi sugerido que em vez de patrimônio fosse patrimônio dos paraibanos. Então foi modificada para patrimônio dos paraibanos. Em vez de patrimônio do povo paraibano, patrimônio dos paraibanos. Isso eu propus patrimônio do povo paraibano, mas por proposta do conselheiro Everaldo Dantas da Nóbrega, ficou patrimônio do povo paraibano, foi modificado para patrimônio dos paraibanos. Bom, em 3 de outubro de 22, a conselheira Maria do Livramento Bezerra encaminhou correspondência solicitando seu afastamento, porque já estava realmente sem disposição de trabalho, né? Mas prestou relevantes serviços à nossa instituição. Para ocupar a sua vaga, foi eleito, repito, foi eleito o doutor Eugênio Gonçalves da Nóbrega. Na mesma data, o diretor-geral do hospital, doutor Tiago Lino da Costa Neto, solicitou renúncia do cargo e o vice-diretor Marcílio Mendes Cartacho o assumiu interinamente. Em março de 2023, solicitou desligamento do Conselho Deliberativo o conselheiro Joaquim Osterne Carneiro por ter mudado a sua residência para a cidade de Fortaleza. Então assumiu a secretaria o suplente José Pereira da Costa Filho. E para preencher a vaga surgida no Conselho Deliberativo, foi eleito o candidato José George da Cunha Carneiro Braga. Foi eleito por aclamação para suplente da diretoria o conselheiro Eugênio Gonçalves da Nóbrega. Então eu estou repetindo, mostrando e dizendo como é que é conduzido, como é que é preenchido os cargos. É por eleição, não é pela imposição do presidente. O presidente, eu quero fulano, eu vou votar por fulano. Não, tudo é feito pelos membros do Conselho Deliberativo, democraticamente, através do processo eleitoral, obedecendo rigorosamente o estatuto da entidade. Bom, em março de 2023,
o presidente Marcelo Lucena Filho deu conhecimento aos membros do Conselho Deliberativo que a Fundação ajuizara, anos atrás, foi na minha administração essa ação judicial, que ajuizou, que assinou essa ação, foi na minha administração, em face da União Federal, objetivando a adequação da tabela de valores pagos pelo SUS, e que a mesma havia sido julgada procedente e transitada em julgado. Mas sobre o assunto, o doutor Daniel Rocha, assessor jurídico da Fundação, por solicitação do presidente Marcelo, deu maiores informações sobre o referido processo. Acrescentou que estava em fase de cumprimento a sentença, né, para que estava apenas a Fundação aguardando os cálculos que o Ministério estava procedendo, né, para receber esses valores. Aí disse ainda que um advogado compareceu, tudo feito com transparência, tudo feito dentro da seriedade, da decência, né? Então, o que é que aconteceu? Aí o doutor Marcelo comunicou, né, aos demais membros do Conselho Deliberativo, que compareceu ao hospital um advogado, né, informando que fez um acordo com a Liga Norte Rio Grandense de Câncer, que a Liga cedeu o que lhe cabia em ação semelhante à nossa, né, por um valor de quantia lá de R$60 mil, se eu não estou enganado, adquirida por um estabelecimento bancário. E acrescentou que não sabia quanto o referido banco poderia propor para adquirir o que cabia à Fundação Laureano. O aludido advogado alegou que precisaria de nossa autorização para que o seu escritório de advocacia pesquisasse todas as informações, quando então o banco faria a proposta para a aquisição do nosso presumível crédito judicial. Afirmou que, se a transação fosse aceita, o seu escritório cobraria 6% do que a Fundação recebesse. Para iniciar os entendimentos com a direção do banco, né, ele disse que fazia necessário uma ata, onde a gente constasse a possibilidade da transação. Bom, após essas informações, o presidente Marcelo pôs o assunto em debate, informando que nada seria decidido, né, pela diretoria da Fundação sem a aprovação dos senhores conselheiros. Veja bem, tudo sendo explicado, tudo sendo mostrado, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum escamoteamento, mas tudo dentro da transparência. Bom, na ocasião, o conselheiro Fernando Pessoa de Aquino se posicionou dizendo que, diante da situação processual, o ideal seria aguardar o pagamento do precatório, evitando perda de valores para a nossa entidade. O conselheiro Everaldo Dantas da Nóbrega manifestou-se dizendo mais adequado não vender os créditos, mas recebê-los pela via ordinária do precatório. A minha opinião, a opinião de Carneiro Novo, foi de solidariedade às manifestações de Fernando Aquino e Everaldo Dantas, ressaltando que o processo se encontrava em fase avançada de tramitação e, apesar das nossas dificuldades financeiras, a Fundação estava conseguindo se manter, até crescer e ampliar os seus atendimentos. E esclareceu bem, até hoje a Fundação não fechou o seu hospital em nenhum leito e nem diminuiu os seus atendimentos, tudo funcionando dentro do normal. E por isso é que nós podíamos esperar o desenrolar dos acontecimentos para o correto pagamento. Então foi aprovado pela diretoria
a proposta de minha autoria naquela hora para a concessão da medalha do mérito Janduí Carneiro, à deputada Luísa Erundina, ao governador João Azevedo e às reitoras do Centro Universitário Santa Maria, Ana Goldfarb e Sheila Nadiane Batista Lacerda, ao prefeito José Aldemir e à palhaça Bontivé. Agora, por proposta do conselheiro Zé Pereira da Costa, foi aprovada a inclusão do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, ao rol dos homenageados. E alguém me veio me dizer, por que dar uma medalha do mérito à palhaça Bontivé, uma honraria igual a que está sendo dada ao governador João Azevedo? E eu expliquei o seguinte, que o governador João Azevedo era muito importante, uma pessoa muito importante e muito merecedora para mim dessa homenagem. Agora, o governador João Azevedo jamais faria o papel da palhaça Bontivé. Como a palhaça Bontivé, que vem voluntariamente há anos visitando, trazendo alegria para os pacientes do hospital, principalmente para as crianças, também não faria nunca o trabalho do governador João Azevedo, mas prestava um serviço que eu considerava tão importante, tão significativo, que merecia que ela recebesse também a medalha. E aí todo mundo aplaudiu a ideia. Bom, o Hospital Napoleoniano, né, foi reconhecido de utilidade pública estadual pela Lei 2.329, de 1 de agosto de 61, né? Essa lei está assinada pelo governador Pedro Moreno Gonin, o secretário Edson Amanso Ramalho e Francisco Chaves Brasileiro. E em 10 de maio de 63, foi considerado de utilidade pública municipal pelo Decreto-Lei 1088, assinado pelo prefeito Luiz Gonzaga de Miranda Freire. Bom, a Fundação Laureano está registrada no Conselho Municipal de Saúde sob o número 041/99, de 29 de dezembro de 2003, e no Conselho Estadual de Saúde, sob o número 00114, de 26 de fevereiro de 2014. Tem certificado SEBA Saúde, renovável periodicamente. Como se vê, o hospital funciona tudo regularizado. Todos os anos, quando nós publicamos os nossos relatórios de funcionamento, aparecem as certidões negativas. Todas as certidões negativas, quer dizer, é uma lisura, é um funcionamento normal que nós temos, que as próprias certidões já assim demonstram. Bom, a partir de março de 2021, as Assembleias Gerais passaram a ser realizadas através do sistema híbrido. Por quê? Em decorrência da Covid, né? Em março de 2021, o Conselho Deliberativo aprovou a aquisição da Casa de Apoio, que aqui eu repito, cuja quitação seria feita em 60 parcelas de R$8.000, porque a Sociedade Paraibana de Combate ao Câncer estava devendo e o prédio ia ser vendido, ia ser leiloado. Isso eu já referi e volto a falar, porque é muito importante para nós por a solidariedade que nós damos à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Bom, em recente reforma do Estatuto, por minha sugestão, a Comissão de Reforma foi criado o Conselho Fiscal, que nunca existiu antes na entidade. E em março de 2021 foi realizada a eleição da nova diretoria e, como somente uma chapa
requereu o registro, o conselheiro Fernando Pessoa de Aquino propôs que a eleição fosse por aclamação. Então, a chapa eleita naquela ocasião para dirigir, vou repetir aqui, diretor-presidente Marcelo Pinheiro de Lucena Filho, diretor vice-presidente Geraldo José Barral Lima, diretor-secretário Joaquim Osterno Carneiro, diretor financeiro Antônio Carneiro Arthur e suplente de diretor José Pereira da Costa Filho. Bom,